que Deus quer fazer e quem Ele escolheu para que possa assumir tal ministério naquela casa. Abre sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 13. Seus 3 primeiros versículos, olha só o que vai falar a palavra do Senhor. Quem escreve o livro de Atos é o médico Lucas, que para alguns ele fora discípulo de Jesus, mas na verdade ele não foi. Ele era um médico e ele queria escrever para um amigo chamado Teófilo, ou seja, Teo, Deus, Filo, amigo, amigo de Deus, era o nome do seu amigo. E ele escreve 2 livros, né, que é o terceiro evangelho, que é o de Lucas, que leva seu nome, e Atos dos Apóstolos. E olha o que acontece aqui no versículo 1, 2 e 3 de Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia o que lá? Profetas e mestres. Estava ali Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Quem estava ali também? Saulo. E adorando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quando eu digo que o jejum para que haja consagração, ele é de extrema importância. Quem foi Paulo? Paulo é muito conhecido, um homem que teve muitas escritas, um homem que não negou a Cristo em circunstância nenhuma, e ele não é chamado por qualquer um, mesmo porque a Bíblia vai dizer que ali tinha profetas e mestres, e entre eles estava Saulo, que também era conhecido como Paulo, e tinha também Barnabé, além de outros, mas eu quero focar nesses 2. Você vai perceber que a palavra do Senhor deixa bem claro que no versículo 2, eles estavam adorando ao Senhor. Enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, acontece algo extraordinário naquele lugar. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo disse: separai-me. Quem é que pede para separar Paulo e Barnabé? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu querido, que te separa para a obra que Ele mesmo te confiou. É o Espírito Santo que vai te separar e você mal espera, mal acredita, porque muitas das vezes você viveu uma vida do lamaçal do pecado, uma vida totalmente tortuosa, fora dos princípios do Senhor, e Deus já te chamou, você nem sabe, mas vai chegar o momento exato que Ele vai te comunicar. Porque quem olha a história de Saulo, ele era um perseguidor de crentes. Paulo não gostava de crente. No capítulo 9, a Bíblia vai dizer que ele tem um encontro com Deus. Entre o capítulo 6, 7 e 8, a Bíblia vai falar da questão de Estevão, e ele participa da morte dele. Mas mal sabia ele que ele também era um desses profetas e mestres, porque a Bíblia vai deixar bem claro que o Senhor é quem chama ele pessoalmente, e nesse exato momento, que não basta tão somente o Senhor chamar. Diga para o irmão que está do seu lado: não basta tão somente o Senhor te chamar, é necessário que haja a imposição de mãos e o derramado óleo sobre a sua vida. Deus tem chamado muitos, mas poucos têm atendido o seu chamado. Não diz a Bíblia que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Eu entendo que os chamados são todos, e os escolhidos, que são poucos, são a todos que atendem ao chamado. Então, quando você atende ao chamado do Senhor, Ele começa a designar os preparatórios, e a Bíblia vai dizer que Ele diz, o Espírito Santo diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Ele não está dizendo que é para a obra que eu irei chamar, Ele já tinha chamado. A palavra do Senhor deixa bem claro que cada um de nós já fora chamado e escolhido por Deus, até mesmo antes de ser gerado no ventre da nossa mãe. A onisciência de Deus, que é um dos atributos incomunicáveis, já dá a Ele essa precisão. Quando você está sendo gerado no ventre da sua mãe, Ele já sabe quem é você.
porque o tempo que você está vivendo por Deus já fora criado e vivido. Deus já sabe de cada passo nosso, Deus já sabe que a gente iria pecar, Deus já sabe que a gente iria errar, que a gente iria falhar, que a gente iria se afastar dos caminhos deles, que a gente ia seguir alguns desejos do nosso coração, mas Ele também sabia que essa noite a gente iria estar nesse lugar, para que a palavra dele fosse pregada em você do seu lugar, ouvisse e entendesse que além do seu pecado, Deus está acima dele. Então não importa da sua falha, não importa o seu erro, você pode até errar 10, cair 15, mas que se levante 16, e você vai estar de pé e o Senhor é com você. Então a Bíblia vai dizer que nesse momento que o Espírito Santo pede para separar Paulo e a Barnabé, ou seja, enquanto eles estão ali orando, enquanto eles estão ali jejuando, eles não ficam contentes simplesmente com a fala do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer ainda que eles, no versículo 3, jejuando e orando, ou seja, eles voltam a jejuar, eles voltam a orar, para que haja a imposição de mãos, para que haja o derramar do óleo, porque isso faz parte, é o princípio do Senhor. Muitas das vezes nós erramos quando escolhemos alguém a olho, achamos porque a pessoa de repente tem uma habilidade na região tal, na área tal, a gente começa na nossa inocência a dizer, não, Deus chamou esse irmão para tal ocupação na igreja, para tal ministério. Querido, a gente erra quando faz isso. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar. Quando oramos com Deus falamos, quando jejuamos estamos acessível à voz de Deus que fala conosco dia após dia. Então nós precisamos orar e entregar a Deus aquela percepção nossa, que até então é nossa. Deus não falou conosco, é o nosso coração dizendo, olha, aquele irmão toca bem, aquela irmã prega bem. Talvez o Senhor tenha um chamado missionário, querido. Se você entender o que quer dizer o chamado missionário, que missionário é de dentro para fora, é da zona de conforto para a zona do desconforto, é sair do seu bem-estar e ir para o desconforto, onde você nem tem ideia, porque Deus quando te chama, Ele não diz de imediato onde você vai ficar. Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Qual é a obra? Mais tarde ele descobre o quanto é espinhosa, assim como você. Então, querido, não pare de buscar o Senhor com esses 3 requisitos, que são jejum, oração e leitura da palavra. Mas sem propósito é um desperdiçar de tempo. Amém? Então a Bíblia vai dizer que mesmo o Espírito Santo dizendo, separe-me a Paulo e a Barnabé, depois de jejum e oração eles voltam a jejuar e orar, para que a imposição de mãos aconteça. Vira para o irmão que está do seu lado, quando eu consagro alguém, sem ter a verdadeira resposta de Deus, eu posso estar colocando esse irmão em uma situação complicada para ele, porque eu vou colocar ele no estreito, que ele não vai ter como sair dali. A obra do Senhor não é brincadeira, ela é árdua, ela é espinhosa. É muito fácil, muitas das vezes, estarmos aí, desejarmos estar aqui. Enquanto a gente está aí é menos desconforto, mas quando está aqui o sapato aperta no pé, e só quem está com ele é quem sabe. O cinto começa a apertar, parece que não está mais dando certo. A gente é criticado por A, por B, por C, porque eles começam a dizer, nossa, esse pastor é chato, esse pastor é rígido, ele é duro, porque ele fala de forma, ele dando indireta. Querido, o pastor não dá indireta. Muitas das vezes o pastor tem que falar, Deus, eu tenho que falar dessa forma mesmo, e Deus, dessa forma que você tem que falar. Porque Deus sabe como tratar cada um de nós no individual. Deus sabe como tratar cada um de nós naquilo que a gente está faltando, naquilo que precisa ser consertado. Não existe indireta, existe direta do Espírito Santo na sua vida. E isso sim eu acredito que existe. Também existe, querido, o jejum com propósito, que é aquele jejum coletivo. Você vai perceber lá em Esté capítulo 4, que a Bíblia vai deixar bem claro que naquele exato momento tinha um decreto para destruir todo o povo judeu. Existia uma jovem bela por nome de Esté. Ela agora estava casada praticamente com o rei, mas ela não podia estar com o rei a hora que ela quisesse. Existia uma lei, e a lei dizia que ela só podia estar diante dele quando ele ali decretasse que ela teria que vir. Mas o tal de Mardoqueu, o encardido do lugar, Mardoqueu não, gente, calma aí, relaxa. O encardido que estava ali naquele lugar, ele decretou, porque ele tinha o selo do rei, e ele queria
que todo o povo judeu fosse assassinado. Fora levado por o seu tio, aí sim entra o fato, a Esther, e diz para ela que o povo iria ser exterminado, e só ela, por estar na casa do rei, que iria permanecer viva. Essa mulher de Deus vira para a irmã que está do seu lado, diz para ela: a mulher de Deus, ela enfrenta a lei do homem para que a vontade de Deus prevaleça. A mulher de Deus, e aí eu vou generalizar, e o homem de Deus, ele vai enfrentar até a lei do homem para que a vontade de Deus prevaleça. Porque o que importa é agradar a Deus e não ao homem. O que importa é que ele cresça e que eu diminua, e não eu crescer e ele diminuir. Sou eu que tenho que diminuir e ele crescer. E a rainha Estela faz um decreto, e ela diz o seguinte no capítulo 4, versículo 16: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Ela pede para ser jejuado em favor de quem? Dela. Ela não pede para jejuar em favor de todos os judeus, porque ela tinha agora a oportunidade de chegar diante daquele que podia mudar todo aquele decreto. Então ela diz o seguinte: que todos jejuem ao meu favor, e eu e minhas servas, ele vai dizer, que não come nem beba durante 3 dias e 3 noites, eu e as minhas servas, minhas criadas, jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que sejam contra a lei. Lembra que eu falei? Ainda que seja contra a lei, mas para prevalecer a vontade de Deus, nós iremos, porque o que importa é agradar a Deus. E ela diz: eu irei diante do rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu irei interceder em favor do meu povo. E ela decreta um jejum coletivo, jejum com propósito. O jejum tem que ter propósito, senão é fome. Passando fome não vai ter resposta, pode até desenvolver uma enfermidade por falta de proteína no organismo. Entendeu? Então, quando de repente você está passando por uma situação na sua casa, ou até na sua igreja, eu não sei se aqui o pastor já trouxe esse decreto de toda a igreja em coletivo, em como conjunto, fazer um jejum por propósito. Aliás, vocês podem começar a pensar nisso, porque esse prédio aqui, como falado, ele está excelente para que se torne propriedade dessa igreja. Amém? Então você já pode começar a pensar nesse propósito, jejuar nesse propósito e colocar ali, é um jejum coletivo, toda a igreja junta no único propósito. Lembra de Gênesis capítulo 6, versículo 11, quando num só pensamento nem o inferno vai poder parar. Então, se você estabelecer esse propósito de em coletivo fazer essa oração em prós da conquista desse prédio, da propriedade dele, tenha certeza, a resposta do Senhor virá ao seu favor. Amém? Mesmo porque, queridos, lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer: está consumado. Sabe o que quer dizer a palavra está consumado? Está tudo pronto, está tudo feito, não tem mais nada a fazer. O que tem que acontecer no propósito desse prédio? É só tomar posse. É só tomar posse. E parece que isso aqui é seu negócio de farmácia, né? O que acontece em farmácia? É remédio para doente. Mas o remédio que estava sendo tirado daqui, trazido e tirado daqui, não estava curando de verdade os doentes. Então o Senhor, em vez de colocar aqui tão somente o remédio, Ele trouxe o hospital espiritual, trouxe a igreja do Senhor Jesus nesse lugar, para que muitas vidas, além de curada fisicamente, curada emocionalmente, também curada espiritualmente, para na eternidade com Cristo morar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então o jejum, além de para a consagração existir, também existe o jejum coletivo. Querido, outra coisa também que me chama muita atenção é o jejum. Se eu preciso interceder, mais uma vez a intercessão é em prol do mesmo povo, do povo judeu, e agora é Neemias. Neemias precisava interceder porque é chegado a ele uma notificação de que dos que restaram em Jerusalém, que não foram levados para a Babilônia, eles estavam vivendo uma calamidade terrível. E quando Neemias é notificado daquela situação, a Bíblia vai dizer que ele entra num propósito. E no capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei.
passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A Bíblia vai dizer que nessa oração e esse jejum, ele apresenta o pecado de Israel, a corrupção de Israel, e ele reivindica a Deus o que Deus tinha falado, que através da lei de Moisés, iria manter uma aliança perpétua com o seu povo. Mas para ele fazer isso, ele jejua. O jejum, como eu disse, vai abrir aquele ápice, aquela janela que te deixa direto na percepção do ouvir da voz de Deus, de entender a palavra de Deus e compreender o que Deus está falando. E a Bíblia vai dizer que quem conhece a história, ele reconstrói os muros, ele coloca as portas, porque tinha sido destruído pelos babilônicos, tinha sido destruído por homens que estavam ali, por incrível que pareça, também a serviço de Deus. Até o exército de Nabucodonosor, quando leva Israel, ele estava a serviço de Deus. E sabe por quê? Porque o povo de Israel tinha se corrompido, não só espiritualmente, mas também sexualmente, tinha se envolvido com os cananeus, com os baalins da época, que Deus tinha falado para eliminar, para destruir, e eles, em vez de ouvir a voz de Deus e colocar em prática, eles negociaram. Vira para o irmão que está do seu lado: não negocie aquele que Deus disse que você tem que fazer. Quando negociamos o que Deus disse que temos que fazer, tem juízo em cima disso. Existem consequências a curto, médio e longo prazos. A Bíblia vai dizer que por causa disso o povo de Israel ficou 70 anos cativo lá na Babilônia. Muitos morreram lá, outros nasceram lá. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias, já nos últimos dias, ele intercede a Deus. E ele é enviado pelo rei Astarxerxes, que é o mesmo Assuero, tá? O mesmo rei, só muda de nome, para que ele possa reconstruir os muros da cidade, construir ali as portas, porque estava em estado de calamidade. O muro representa proteção, e para que ele pudesse estabelecer esse trabalho, estabelecer essa construção, ele precisou orar e jejuar, ele precisou falar com Deus. Muitas das vezes, querido, nossas casas estão entrando em estado de calamidade, os muros estão caindo, as portas estão sendo fechadas, e a gente não percebe que falta um posicionamento da nossa parte, e a nossa casa começa a deteriorar, os nossos filhos começam a trilhar caminhos que jamais nos agradam, a nossa família começa a se desmanchar, porque faltou propósito, faltou princípio, faltou oração, faltou leitura da palavra de Deus, faltou oração, faltou o jejum. A Bíblia vai falar lá em Josué 1:8, ele vai dizer: não cesse de falar do livro dessa lei, mas antes de falar, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, e só assim serás bem próspero e sucedido em tudo que fizerdes. Então a palavra de Deus é de extrema importância para a nossa vida. Precisamos meditar nela dia e noite, para ver o que Deus está falando ao nosso respeito, para ver o que Deus quer fazer em outras vidas, através das nossas vidas, ou até mesmo fazer em nossas vidas, para que haja milagre, para que haja cura e vidas possam ser salvas. Amém? Nós também precisamos entender que, e isso aqui chama muito atenção, que o jejum, ao saber que iria ser tentado, e eu estou falando de Jesus, a Bíblia vai falar lá em Mateus capítulo 4, que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia não diz que Jesus é orientado pelo Espírito Santo a fazer o jejum. A Bíblia não diz que Jesus é direcionado pelo Espírito Santo para antes se preparar espiritualmente para depois enfrentar a tentação do diabo. A Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e lá ser tentado pelo diabo. E deixa eu falar uma coisa para você: Jesus foi como homem perfeito, 100% homem, ele não foi como Deus ao deserto. Ele não podia ir como Deus ao deserto, ele tinha que ir como homem. E a Bíblia vai deixar bem claro que quando ele chega naquele lugar, ele jejua. É decisão dele, porque ele entende o que quer dizer o jejum. E ele jejua por 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer que no termos dos 40 dias, aí sim o diabo se aproxima para tentar.
Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo não vai tentar você naquilo que não é a sua fraqueza. Jesus tinha fraqueza? Não tinha. Jesus, ele não tinha cometido pecado, como não cometeu pecado, mas teve uma coisa que Satanás percebeu. Olhando para ele, 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia não fala do beber, a Bíblia fala do comer. 40 dias e 40 noites, Jesus agora tinha uma necessidade de quê? De alimento. Então Jesus agora tinha uma fraqueza, entre aspas, segundo a mente de Satanás. Ele está com fome, então eu vou tentar ele na comida, e transporta ele ao monte e diz: olha, está vendo essas pedras? Transforma ela em pão. Jesus diz: olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Querido, até para ser tentado, você precisa antes jejuar, para estar preparado para a situação. E deixa eu te falar, não adianta você pensar: eu vou jejuar, eu vou estar forte. Vai não, querido, você vai estar fraco como sempre, porque quem te fortalece é o Senhor. Você tão somente tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou, o Senhor vai me capacitar, o que tiver que acontecer lá vai ser o Senhor comigo. Então, querido, comece a se dedicar em tempo de oração, em tempo de leitura da palavra, em tempo de jejum, para que haja estremecimento no inferno e vidas sejam resgatadas através da sua decisão, através do seu propósito, porque a Bíblia vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Porque Jesus veio sabendo que ia ter que enfrentar as astutas ciladas de Satanás, mas ele veio sabendo que ia ter que enfrentar como homem igual você e eu. A única diferença é que ele não tinha cometido pecado, e não existia nele pecado, mesmo porque não teve o sêmen do homem para gerar ele. Ele era obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher, que entre tantas ele escolheu Maria para ser gerado no ventre dela. Então o jejum, ele tem a sua importância. Saiba que mesmo jejuando você vai ser tentado, e geralmente quando nós jejuamos, que é a abstinência da alimentação, você vai ter a fraqueza no lado da alimentação. Daniel teve isso, mas ele colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Capítulo 1, versículo 8 do seu livro. Uma outra questão também é que existe alguns tipos de demônio que não adianta só orar. Você também precisa aprender a jejuar. Eu posso ter lido a palavra, eu posso ter falado com Deus e expulsar o demônio, ele ri da minha cara. Jesus vai deixar isso bem claro lá em Marcos capítulo 28, lá em capítulo 9, perdão, a partir ali do versículo 28, e vai chegar o momento que ele vai falar o seguinte: depois de ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-los? E Jesus lhe responde: existe espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Não adianta só a oração, você também tem que estar em jejum, que é o momento que você está em conexão direta com Deus, e aí o poder de Deus atua através das suas palavras, através da sua imposição de mão, da sua ordem, na determinação de que aquela entidade saia daquela pessoa. E essa é a fala de Jesus para os seus discípulos. Então o jejum, ele também precisa, até quando a gente for orar por alguém que está enfermo. Não adianta orar porque eu sei orar. Na verdade a gente não sabe orar, é o Espírito Santo que põe palavras em nossos lábios. E por último, a Bíblia também vai falar que o jejum, ele vai sempre te aproximar de Deus. Quando estivermos na eternidade, a gente vai precisar de jejum? Diga para o irmão que está do seu lado: não. Na eternidade não precisa de jejum, porque eu já estou eternamente com o Eterno, eternamente com o Criador. Eu estou diretamente com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E olha só o que vai falar Marcos 2, 18, 19 e 20. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não jejuam? Jesus responde: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto ele está na casa? Não pode, enquanto tem ele consigo. Mas virão dias que, quando o noivo lhe será tirado, nesse tempo jejuarão. O noivo, ele foi ter com o Pai. Esse é o tempo do jejum.
Esse é o tempo que nós precisamos orar para que o quê? Tenhamos cada dia mais a essência da glória de Deus manifestada através da nossa fala, através das nossas atitudes, através das nossas decisões, para que possamos exalar, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que ele vai dizer que nós somos a manifestação da fragrância do conhecimento de Cristo na vida das pessoas. No versículo 15 ele vai dizer que para Deus você é o bom perfume de Cristo, tanto para os que se perdem, quanto para os que são salvos. Então, quando nós jejuamos, nós aproximamos mais ainda esse perfume de Cristo, e quem se aproxima de você vai sentir esse cheiro, não precisa nem você falar nada, vai chegar perto de você e vai sentir o cheiro de Cristo na sua vida. Então, querido, o jejum, ele precisa ser com propósito. Um belo dia, uma senhorinha, um casalzinho de idosos, para a gente concluir, eu estou vendo que o ministério já está aqui, amém? Um casal de senhor, eram aposentados, já estavam no seu melhor momento da vida, chamada melhor idade. Eles tinham comprado uma casinha quando na juventude tinha conseguido, além da que mora, e alugou. E tempo depois o senhor faleceu, ficou só aquela senhora frágil, viúva, e ela foi até a casa que era dela cobrar o dinheiro do inquilino, porque ele não tinha depositado. E quando ele chegou lá, ele disse: eu não vou mais pagar, estou muitos anos morando nessa casa, essa casa agora é minha. Aliás, nem um exército gigante vai tirar eu daqui. Você pode chamar quem você quiser, afinal de contas, você é simplesmente uma velha viúva. E aquela senhora, que era serva do Deus Altíssimo, saiu daquele lugar cabisbaixo, triste, sim, mas com direção. Não foi sem direção. E ela chegou em casa e começou a falar com Deus. E ela começou a jejuar, falando: Senhor, quebranta o coração daquele homem. Senhor, aquela casa, o Senhor sabe que foi difícil da gente conseguir. A gente já comprou essa casa com esse propósito, dela nos ajudar quando a gente chegasse na melhor idade. E esse homem disse para mim que nem um exército gigante ia tirar ele daquela casa, ele não iria mais pagar desse aluguel. Senhor, sensibiliza o coração desse homem. E no dia de culto na igreja onde essa mulher congregava, ela foi, e houve um mover de Deus naquele lugar, e Deus levanta uma mulher, e essa mulher vai até aquela senhora e diz para ela: olha aqui, minha serva, eu estou te dizendo que eu entrei na tua causa, a tua oração e o teu jejum me atraiu, e eu entrei na tua casa, ainda que disseram que nem um exército gigante iria tirar ele de lá, eu entrei na tua causa. Querido, no dia seguinte, de onde veio ninguém sabe, mas uma multidão de formigas entrou naquela casa. Aquele homem tinha falado que nem o exército gigante, entraram formigas. Essas formigas começaram a perturbar esse homem de tudo quanto era lado. Ele tentava eliminar de um lado, elas entravam do outro. Chegou um momento que ele falou: eu não aguento mais essa casa. Virou um formigueiro só. Então ele procurou aquela senhora e disse para ela: olha, eu estou entregando a tua casa, eu não quero mais ficar naquele lugar, porque a sua casa virou um formigueiro, e eu não quero estar mais nesse lugar. Entregou a chave, desocupou a casa, e ao sair com ele, saíram as formigas. Querido, ele disse que nem um exército gigante tiraria ele de lá. Deus mandou um exército minúsculo, mandou formigas, e só bastou as formigas do Senhor entrar naquele lugar, e ele entregou a casa. Então, querido, em nome de Jesus, não desista do seu propósito, apresente a Deus a sua causa. Talvez você está aqui essa noite, eu não sei, mas de repente você em algum momento andou tão firme com Deus, tão convicta, com propósito de jejum, oração, leitura da palavra, mas em um dado momento da vida isso veio a esfriar, você não conseguiu mais dar continuidade. Mas eu quero dizer para você que Deus não desistiu de você. Para termos vida de intimidade com Deus, se faz necessário que coloquemos em prática os 3 requisitos para a vida de um cristão, senão a gente vai ser apenas crentes, e de crentes o inferno está cheio. De crentes, muitas igrejas estão cheias. Aqui não, mas lá por onde eu moro, meu Deus, tem muito. Agora, ser cristão quer dizer ser imitador de Cristo. E para ser imitador de Cristo, eu preciso ouvir a sua voz de forma nítida e clara. Eu preciso ler a sua palavra, que é quem me instrui a andar em seus caminhos. Porque quando eu paro de ler a palavra, pouco falta para eu desviar. No Antigo Testamento, pecado era errar o alvo. Você errava a metro de distância com uma funda e uma pedra, um fio de cabelo. Mas no Novo Testamento,
pecado é errar o caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. Então, querido, quando nós erramos o caminho, quando nós nos afastamos dos princípios do Senhor, tudo tende a dar errado em nossas vidas. Porque se antes andávamos com Cristo, o diabo nos perdeu para Ele, então Ele investiu para nos tirar de Cristo, e agora fora de Cristo vai fazer de tudo para nada dar certo em nossas vidas. Eu não sei nem quantas pessoas nós temos aqui, eu acredito que mais de 100, mas se existe alguém aqui, meu querido, eu vou pedir para que você, aliás, vamos aproveitar, cadê o pessoal, cadê você aqui, o esposo da Lia, vem aqui, vamos nos ajudar aqui no hino, e você vai fechar seus olhos no seu lugar. Você vai fechar seus olhos no seu lugar. E nós queremos sempre engrandecer esse Deus, amém? Amém? É o seu propósito engrandecer o nome desse Deus? Então você vai junto com a nossa banda que já está há quase 6 anos. E fecha seus olhos no seu lugar. Querido, não importa o que falaram de você, não importa se disseram que você não vai conseguir, que não tem jeito para a sua vida, que aquele parente que está enfermo não vai ter cura. Se foi o homem que falou, respeite ele, mas a última palavra vem do Senhor. Se não foi Deus que falou, Ele muda a história da sua vida. Cadê não, ele vai? Que maravilha, hein? Você vai cantar junto conosco. Você vai dizer junto conosco. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor quem nós temos a glória. Ele te ajuda, é Ele. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos em teu infinito amor, pois só tu és, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Oh, aleluia! Queremos, Senhor,
Nós queremos o teu nome engrandecer, Senhor, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente da perseguição política, independente do que diz os homens, Pai. Nós queremos, aleluia, queremos. Só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus sobre eterno, toda a terra, sobre toda a terra e o céu. Querido, eu não sei se você que está aqui essa noite já fez essa aliança com esse Cristo, ou de repente você que também está aqui essa noite já fez essa aliança, e em algum momento, por circunstâncias ou por ciladas da vida, você se afastou. Mas de repente você entrou por aquela porta com uma decisão no seu coração e disse consigo mesmo: eu não irei sair daqui conforme eu entrei, eu não vou sair deste lugar sem renovar a minha aliança com Jesus. Se você essa é a pessoa, saia do seu lugar e venha aqui na frente em nome de Jesus e engrandeça o nome do Senhor com a sua atitude, com a sua decisão. Se você é essa pessoa, dê esse passo de vitória, de conquista, porque o Senhor vai te trazer desse lugar. Não saia como entrou, mas saia daqui transformados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, o teu amor, aleluia, me arrebatou, o meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Você pode levantar as suas mãos e declarar: então traga-me para mais perto, então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Você que está aqui esta noite, pensou em se afastar de Deus, Ele disse: eu te vi, quando naquela dificuldade, você pensou em se afastar de mim, Ele disse: eu estava lá do seu lado, para que você não se afaste. Muitos duvidaram, zombaram de você, mas também duvidaram e zombaram de Jesus. Jesus não desistiu, e Ele não vai desistir. Então não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Continue firme, agarrado na rocha. Se você que está aqui nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje, saia do seu lugar, ou tão somente levante a mão e um dos obreiros da casa vai até você. Ele vai orar por você. Existe alguém? Você quer tomar essa decisão, entregar sua vida para Jesus hoje e vir mais perto de Cristo, para eu poder abraçar-se com Cristo? Se você é essa pessoa, levante sua mão. Queremos orar por você. Nós queremos abraçar você. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse
esse passo, essa decisão, o inferno perdeu, está sendo envergonhado nesse momento. E o nome do Senhor exaltado com a sua decisão, minha irmã. E o nome do Senhor engrandecido. Se tem mais alguém, saia do lugar, não deixe para amanhã, pois o amanhã não existe. Muitos são os que deitaram ontem com o propósito de fazer algo no dia seguinte, mas não conseguiram mais levantar. Mas você levantou. E se você está neste lugar e ainda não se decidiu por Cristo, querido, vem rápido, não deixa para amanhã, porque o diabo não brinca de ser diabo. O inferno é verdadeiro, ele existe, mas Deus também existe. O céu é de verdade, e é para lá que Deus quer te levar. Então não negocie, não deixe para amanhã, saia do seu lugar em nome de Jesus, e venha também, toma essa decisão de fé, saia do seu lugar. Se você se afastou, renove a sua aliança. Cristo está de braços abertos dizendo: filha, eu não desisti de você, filho, eu não desisti de você, venha, porque o noivo foi, mas o Espírito Santo está aqui, dizendo: eu te quero comigo. Aleluia, aleluia. Eu vou aqui para o Senhor. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. A Júlia está voltando para Jesus. O inferno pensou que ia bater palma por muito tempo. O inferno pensou que a oscilada que ela deu, o momento que se afastou, o inferno pensou que tinha ganhado. Mas é engano. Aqui está a verdade, Jesus Cristo. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não vai saber viver em outro lugar. Quem já viveu no Santo dos Santos em outro lugar não vai saber viver, não vai saber andar nesse mundo de trevas, porque a presença do Pai Ele marca de forma a nunca mais saber viver sem estar perto da sua presença. Existe mais alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Talvez você está aí, está querendo voltar, mas está envergonhada ou envergonhado, está dizendo: não, eu não vou, porque rir de mim não vão, porque quem está rindo é o diabo de quem se afastou. O diabo não quer que você venha, porque ele não quer ver você com a vitória, você feliz na presença do Senhor. Sai do seu lugar também, enquanto eu estarei orando pela Júlia, com ela renovando assim a sua aliança com Cristo. Saia do seu lugar também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Júlia vai repetir comigo: Senhor Jesus, nesse momento eu me arrependo de ter me afastado dos seus caminhos, e nesse momento eu estou de volta. Abraça com teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para a Júlia. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha Júlia. Se afastou, mas hoje ela voltou. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu Filho amado, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário ao meu, ao nosso favor, eu agora repreendo toda astuta cilada de Satanás contra a vida da Júlia. Satanás, que achou que iria fazer dela um instrumento nas mãos dele, ele perdeu, porque aqui está um vaso escolhido pelo Senhor, um vaso que o Espírito Santo escolheu, e que agora, Senhor, eu entrego ela de volta em tuas mãos. Eu anulo tudo que Satanás planejou no mundo espiritual contra a vida da Júlia, tudo aquilo que Satanás tentou para envergonhar a vida da Júlia, no nome de Jesus eu declaro agora cancelado. As algemas espirituais que ele tinha lá para prender ela, eu declaro elas todas quebradas. As grades espirituais, se fizeram o trabalho de bruxaria contra a vida dela, no nome de Jesus, nesse momento eu anulo,
e declaro sobre a vida dela a cobertura do poder do sangue de Jesus, e o teu nome sendo glorificado, Senhor, com a decisão da tua filha de voltar para a tua casa, para os teus braços, em nome de Jesus. Toma ela nas suas mãos. Igreja, aplauda ao Senhor, porque o Senhor é digno do seu aplauso com a decisão de Júlia. Deus abençoe a sua vida, minha filha. Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Pastor, Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não sei quando, mas eu creio que ainda estarei de volta nesse lugar. Aí, como eu disse, não sei quando, se esse mês ou se daqui a um ano ou um ano e meio, mas eu estarei de volta em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Quero convidar todos os que estão no propósito rápido, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Tem que descer todo aqui, Érica. E você que precisa de oração, você que saiu da sua casa dizendo: pastor, eu preciso de oração, sai também do teu lugar e vem até aqui à frente. Deixa eu levantar esse fio aqui, ó, aqui, isso. A mão no fio, a mão, aí, pronto, agora tá. Eita Jesus, vocês estão muito perto, tá? Eu vou pedir para deixar um espaçozinho aqui, ó, para os presbíteros passarem, tá? Impondo as mãos sobre vocês, tá bom? Amém? Vamos entregar o nosso propósito, vamos entregar o nosso jejum. E quem precisa de oração, vem aqui à frente também, porque nós vamos orar por você. Vamos impor as mãos, os presbíteros podem começar a impor as mãos. E você que está aqui à frente, comece a orar agora. Comece a se consagrar agora. Comece a pedir agora que a mão de Deus esteja sobre a tua saúde, a tua casa, a tua família. Peça para que o Espírito Santo agora, neste momento de imposição de mãos, nesta entrega do jejum, nesta entrega do propósito, são 21 dias, hoje, se não falha a minha memória, é o 7º dia do jejum, e nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez declarando que a tua igreja permanecerá de pé contra o diabo, permaneceremos de pé contra o pecado, permaneceremos de pé contra as hostes espirituais da maldade. Nós vamos ministrar o louvor agora, e você vai dobrar o joelho aí, se puder, e se tiver espaço, e vai entregar o teu propósito. Apresenta a tua família, apresenta a tua causa, apresenta o teu ministério agora, em nome de Jesus. Enquanto os presbíteros impõem as mãos, nós vamos adorar ao Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aguça os teus ouvidos para tudo aquilo que o Senhor falou à tua vida hoje. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu escolhi que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, aquieta minha alma. Pra perto, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Pai, nós queremos agora, Senhor, aqui de joelhos estão famílias, aqui de joelhos estão casamentos,
Aqui de joelhos estão sonhos, Pai, que o diabo tentou selar, que o diabo tentou destruir. Aqui, Senhor, tem famílias, Pai, que estão passando talvez por alguma guerra, talvez na área financeira, na área emocional, conjugal. Pai, eu não sei qual é a causa que a tua igreja nessa noite está apresentando nesse jejum, nesses dias de oração com propósito, mas nós queremos, ó Pai, te pedir misericórdia. Tem compaixão da nossa vida. Aqui, Senhor, tem compaixão do nosso lar. Ó Deus, olha para os nossos casamentos, olha para os namoros aqui, para os noivados. Ora, Senhor, para a nossa vida financeira. Ó Deus, nós queremos declarar através desse jejum, através deste propósito, que a tua igreja, Senhor, pelo poder da intercessão e na imposição de mãos dos presbíteros, assim como diz a tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar. Senhor, direciona o teu povo. Senhor, direciona a tua igreja. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda tem dúvida. Eu não sei se tem alguém aqui, Pai, que não sabe qual é o chamado que o Senhor tem, que não sabe qual foi a causa que o Senhor chamou, ou como Ele tem que fazer para te agradar. Mas eu te peço, Espírito Santo, tu que sondas o coração de Deus, ajuda-nos. Romanos 8:28 diz que o teu Espírito ora por nós, como não sabemos orar, com gemidos inexprimíveis. Então, Senhor, derrama bálsamo aqui, Pai, derrama refrigério nessa noite, porque nós conseguiremos terminar este propósito. Satanás tem se levantado, mas nós vamos concluir em nome de Jesus. Você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai parar, porque maior é aquele que está na tua vida do que o que está no mundo. Então, Pai, recebe o nosso jejum. Nós entregamos o nosso jejum agora, Senhor. Nós entregamos o nosso propósito agora, Pai. Ajuda-nos a nos libertar do pecado de estimação, do pecado que tem muitas vezes atrapalhado a nossa vida espiritual. Deus, afasta as más amizades, tira do nosso caminho aqueles cujo coração e os pés correm para fazer o mal, e cuja língua coloca contenda entre os irmãos. Contempla o celeiro do teu povo, contempla, Pai, não permita que o pão de cada dia necessário para a nossa sobrevivência venha faltar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe o nosso propósito nessa noite, recebe o nosso jejum nessa noite, porque estamos em guerra, estamos em batalha no mundo espiritual, para declarar ao inferno que não iremos retroceder debaixo da palavra de Deus. E na oração da igreja nós conseguiremos desembaratar as astutas ciladas do mal e do diabo. E queremos ordenar agora, espírito do inferno, de enfermidade, em nome de Jesus, saia agora. Deixe o coração, deixe agora a cabeça, o cérebro, deixe o pulmão, a coluna. Espírito do inferno que está colocando doença, que está colocando briga no casamento, que está colocando inveja no coração, frieza no coração, nós te ordenamos agora, pegue a sua bagagem, pegue o seu dedo podre e saia no nome de Jesus. Ordenamos agora as casas dos crentes aqui, demônio do inferno, da feitiçaria, da bruxaria, nós desfazemos agora todo laço do inferno e toda seta que foi lançada, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé nessa noite, fica de pé nessa noite. Pode tomar o teu assento, pode tomar o teu assento.
trouxe salvação, o discernimento, umidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra, sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Canta! Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, uma armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Pode acender, levante as suas duas mãos bem alto e aplauda o Senhor Jesus. Queridos, quinta-feira agora, irmã Sandra e banda lá da Assembleia de Deus Missão, aqui de Mari, vai estar aqui adorando ao Senhor conosco, amém? Irmã Sandra e banda, já conhecida da igreja, uma mulher de Deus abençoada, vai estar aqui quinta-feira agora adorando ao Senhor, e será uma bênção de Deus, você não pode perder, amém? Que Deus possa abençoar. Agradecer ao pastor João, bem baixinho aqui. Para quem não sabe, pastor João é meu primo, viu? Meu primo, que foi pedra fundamental na época, direção de Deus para a minha vida, que eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Aí eu fui lá cortar o cabelo, ele estava lá no lugar que corta cabelo, né? Aí Deus usou tremendamente ele, tocou até hoje. Essa palavra tem ficado no meu coração, amém? Concha com as mãos para a gente terminar, já oramos. Que Deus possa levar você para casa em segurança. Dizer aos meus visitantes, sejam bem-vindos, tá bom? Todas as vezes que o Espírito Santo botar no coração de vocês, vá para a igreja, nunca deixe de vir, amém? Sempre Deus tem algo para a vida de vocês. Concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só